Até o ano de 1940, não havia estrada entre Curitiba e o norte do Paraná. Uma região em grande parte ainda coberta por mata. As primeiras cidades estavam surgindo, mas só existiam trilhas precárias. Com isso, o norte tinha mais comércio com o estado de São Paulo do que com o sul do Paraná. E o café da região era todo exportado pelo Porto Paulista de Santos. Foi nesta época que começou a ser construída a Estrada do Cerne, a mais longa do Paraná na época. A rodovia saía de Curitiba, pelo bairro de Santa Felicidade, e passava por Campo Magro, Cerne, Jaguariaíva e Cambará, e terminava na cidade de Alvorada do Sul, 70 quilômetros adiante de Londrina, já na divisa com o estado de São Paulo. A Estrada do Cerne foi construída principalmente para levar a produção de café do Norte Pioneiro até o porto de Paranaguá. As obras com trabalhos manuais foram de 1935 a 1940. Mas a estrada, que depois foi usada por cerca de 20 anos, era muito sinuosa e com grandes desníveis. E tinha um revestimento frágil de macadame, que era feito de pedras de brita, breu e areia. Em épocas de chuva, a estrada ficava interditada, com filas de carros encalhados. Em uma entrevista há 20 anos, o falecido general Luiz Carlos Pereira Torinho, que dirigiu o DR nos anos 50, contou como era a situação. A primeira viagem que eu fui ao norte foi um desastre. Eu saí de Piraí do Sul de manhã para chegar em Jacarezinho de madrugada. Saí de Jacarezinho de madrugada para chegar em Londrina na outra madrugada, encalhando. Se eu dissesse que era de rodoviária, eu seria atrocidado pelos motoristas. Tanto que quando voltei de lá, procurei o governador Bento e disse: a única solução para o norte do Paraná é a pavimentação asfáltica. Se nós não fizermos isso, nós perdemos o norte do Paraná, ele vai se separar do Paraná. Eles já diziam que nós aqui éramos o Paraná-Pamonha e eles o Paraná-Panema. Em 1960, no governo de Ney Braga, começou a construção de uma ligação mais moderna. O ex-governador, já falecido, falou sobre a situação da época em uma entrevista no ano de 1998. Não tinha estrada, mas a estrada era pó ou barro. Daqui você saía, quando chegava em Campo Largo, adiante de Campo Largo já era barro. Para chegar em Londrina com chuva era um drama, viu? Então, Ortigueira, quando a gente chegava, o pedido era: queremos escola, queremos luz, queremos água, queremos escola, queremos estrada. Eu dizia no meu comício, o motorista de Paranavaí, quando vai para Paranaguá, não sabe se diz até a semana que vem, diz adeus, porque não sabe quando volta. Se chover, ficava parado aí o tempo todo. E o Paraná não tinha ligação norte-sul? Não tinha ligação norte-sul, era completamente muito separado. menos oeste, né? Não, oeste e sudoeste também. Nós é que fizemos a estrada do café, não é? Essa que liga o Paraná, de Curitiba, até Campo Largo já estava pronta. Nós fizemos de Campo Largo até o norte do Paraná. Depois levamos para Maringá. Depois fizemos a Lapa até praticamente São Mateus. O financiamento para a nova estrada veio do Fundo de Desenvolvimento Econômico e do BID, Banco Interamericano, por meio de um empréstimo com apoio do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Em uma entrevista à Folha de Londrina, Ney Braga disse que foi por isso que batizou a obra de Rodovia Presidente Kennedy. Foi até colocado um busto de bronze de Kennedy no local da inauguração. Mas o busto sumiu e, no fim, a estrada ficou conhecida como a Rodovia do Café. A nova estrada ligou Curitiba a Apucarana, no norte do estado, prosseguindo até Maringá. E de Apucarana a Londrina já havia asfalto pronto. A obra foi inaugurada em 1965 e o então presidente Marechal Castelo Branco descerrou a placa inaugural. A rodovia foi um marco histórico para a integração econômica e política do estado. Foi só a partir daí que realmente o norte do Paraná passou a ter ligação com a capital e com o porto de Paranaguá para exportar a sua produção agrícola. É muito importante relembrar, principalmente para os mais jovens, para entender que nada acontece de graça, nada aparece por acaso. Tudo isso foi construído ao longo do tempo. Há 100 anos, há um século, o Paraná praticamente era um vazio, mata a maior parte. Tirando aqui a região de Curitiba e cidades vizinhas, não havia mais nada. Tudo isso foi construído. Primeiro, a dificuldade tecnológica. A Estrada do Cerne, por exemplo, não existia nada de tecnologia, tratores, a única coisa que existia era uma máquina a vapor
para fazer a prensa sobre o solo, com peso para assentar as pedras, era só o que tinha. O resto era na picareta, era na enxada. Depois a dificuldade, que é a dificuldade política, a própria estrada do café, a rodovia, atrasou 10 anos o seu início por uma questão burocrática no Tribunal de Contas. Isso é contado pelo General Tourinho. Então, aquilo tudo que a gente vê hoje teve um custo muito grande do passado.